Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Conectados com a Palavra, essa palavra aqui, né? Como nós falamos anteriormente, nós estamos começando uma série de estudos, reflexões e diálogos sobre alguns princípios da fé cristã. Então, hoje eu vou dar um pontapé inicial aí para que a gente possa, para que vocês possam ter uma noção qual é o segmento que nós iremos tomar. Então, nós partimos do princípio das Escrituras, que para nós são escrituras sagradas, mas que elas são princípios para a nossa vida diária, vida como um todo, né, em todos os âmbitos da nossa existência. Então, nós acabamos escolhendo um autor bíblico, que se chama Paulo de Tarso, e especificamente nós, inicialmente, vamos estar tratando de uma correspondência que ele escreveu para alguns cristãos que estavam morando em Roma na época dele. Por que nós escolhemos Paulo para iniciar a nossa abordagem, né? Nós escolhemos principalmente por três razões. A primeira, porque Paulo, quando ele escreve as suas correspondências, ele tem um intuito de promover a fé cristã de forma embasada em princípios, alguns vinculados ao que nós conhecemos como Antigo Testamento, e outros são princípios que ele estava construindo com as comunidades com quem ele tinha relacionamento, né? Esses princípios eles são muito importantes, eles são fundamentais, e eles entram em conexão com a própria vida cristã do Paulo. Então, basicamente, algumas questões. Paulo era um judeu, certo? Ele era um fariseu. O fariseu era um partido do judaísmo, como alguns outros. E Paulo ele pediu uma autorização. Isso ocorreu algum tempo depois da ressurreição de Cristo, quando a igreja cristã, através dos seus apóstolos e mais outros agregados, estavam se reunindo na região de Jerusalém e arredores para se estabelecer a partir dos fatos que ocorreram, morte e ressurreição de Cristo, após todo o ministério terreno dele. Então a igreja, como alguns pensavam que esse grupo ia, com a morte de Cristo, ele ia acabar se diluindo, não ocorreu isso. A igreja, na verdade, a igreja, né, a comunidade, aquele grupo incipiente, eles começaram a ter um ponto de partida e ao invés de diminuir, eles aumentaram, né? Como prometido por Jesus, o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes e a eles daria virtude, poder, né? A gente pode discutir isso aí depois, futuramente, mas os habilitaria a dar continuidade ao plano salvífico de Deus, que tem em Jesus o grande personagem, né? Não humano apenas, mas divino, e que estabelece depois da sua ascensão, com a sua ressurreição, um substituto, que é o Espírito Santo, que também é Deus, e vai dar condições para a igreja agora seguir esse terceiro momento. O primeiro momento seria antes de Cristo, né? Preparação, toda aquela história que a gente conhece no Antigo Testamento, que vai culminar com o nascimento virginal de Jesus, o ministério terreno dele, os milagres, as mensagens que ele trouxe, né? Não eram apenas mensagens sem nenhum propósito, mas elas estavam interligadas com todos os eventos que estavam ocorrendo. E o terceiro momento seria a igreja, com a intervenção do Espírito Santo, sendo proclamadora dessas boas novas e sendo agora atuante para que a salvação ela possa ser alcançada em todos os níveis, para todos os povos, para todas as nações. Paulo, então, o que ele faz? Ele, dentro dessa situação em que o cristianismo, em vez de diminuir, ele começa a aumentar,
E Paulo, então, ele se encarrega de agir de forma mais assertiva, vamos dizer assim, de maneira a tentar eliminar esse movimento que, ao invés de diminuir, estava crescendo. Então ele pede autorização para as autoridades religiosas, né, da região em que ele estava, inclusive para ir para a Síria, né, uma outra área que, embora tivesse muitos judeus, era uma área que não pertencia ao domínio judaico, vamos dizer assim, politicamente, geograficamente falando. Então ele pede autorização e vai à busca desses cristãos que estavam se espalhando, né? E num determinado momento, no caminho até chegar a Damasco, porque ele estava se direcionando para Damasco, porque bem provável havia uma concentração de cristãos lá, né? E os cristãos nesse momento, como eles tinham um vínculo com o judaísmo muito forte, eles eram provenientes do judaísmo. Esses cristãos, eles conseguiam entrar no meio judaico, nas sinagogas, nas cerimônias que eram de judeus, e era como se eles estivessem minando o judaísmo, vamos dizer assim, disseminando a nova fé. E Paulo sabia disso, bem sabedor disso, então ele então pediu autorização para dar um fim a esses grupos. Só que no meio do caminho, o que acontece? Paulo tem um encontro com Cristo, um encontro inesperado. Essas informações nós temos lá em Atos. Eu não vou estar trazendo muita informação técnica, eu vou até deixar essas informações nos nossos rodapé, para que não fique muito difícil de entender. A nossa intenção aqui é tentar, em alguns pontos, ser um pouco mais linear. Assim. Então, Paulo, e essa informação está em Atos, depois a gente pode deixar com vocês, Paulo tem um encontro com Jesus. O texto fala que ele vê uma grande luz que ofusca a sua visão, e ali ele tem um diálogo com Cristo, né? E ele pergunta, Senhor, quem és tu? E o que está acontecendo? E ele fala, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E a partir daí, então, nós temos uma mudança de 180 graus. Ela não é em alguns pontos, ela é uma mudança imediata, mas em outros pontos na história do próprio Paulo, ela é uma mudança um pouco mais lenta. Muitas vezes a gente lê as escrituras, e isso é um problema que às vezes, como a gente está muito distanciado culturalmente, historicamente, até geograficamente daquele ambiente, né? Só um parênteses aqui, minha mãe era professora de História e Geografia, e ela me ensinava a estudar história sempre com mapas. E, imagina, isso há muito tempo atrás. Então isso facilitava tudo. E a gente, quando pega o texto bíblico, nós temos, infelizmente, nós não temos essa cultura de fazer uma leitura com outros recursos visuais. Então o texto, primeiro que, dependendo da linguagem que a gente pegar, ela é muito difícil. Você tem que estudar até com dicionário. E eu até oriento a ler, para nós lermos, quando lermos, termos várias versões para ler. Até se você puder ler com um vocabulário mais rebuscado ou mais difícil de entender, isso vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar o nosso vocabulário, a forma como a gente se comunica com as pessoas, vai dar um pouco mais de riqueza. Então, o que acontece? Alguns eventos que dizem respeito ao próprio Paulo, se a gente for ler o livro de Atos dos Apóstolos, a impressão é que a gente virando as páginas, né, ou no celular, no tablet, enfim, parece que as coisas ocorreram de forma tão rápida. Mas a gente vai perceber que todo o registro de Atos dos Apóstolos vai permitir que a gente entenda um período muito mais longo do que a gente possa conceber numa leitura, às vezes, muito rápida. Isso ocorreu. Então, após a conversão de Paulo, a gente já tem algumas situações ali em que o próprio Paulo, ele tem esse encontro, ele é hospedado na casa de um cristão. Paulo, ele passa, como todo novo convertido, agora então para um processo de entendimento do que é esse evangelho, porque Paulo, apesar de ser um fariseu, a própria palavra diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre, né, do seu tempo,
mas esse mestre ele trazia informações, dados, até princípios da fé judaica. Então, como o cristianismo ainda era muito incipiente, não haviam esses registros que nós temos, né? Nós temos que entender que, por exemplo, os registros que nós temos do Novo Testamento eles estavam sendo configurados naquele tempo, né? Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, tá? Espero que vocês fiquem por aí. No próximo nós vamos dar uma continuidade aqui. Por quê? Porque nós optamos por fazer uns vídeos de 13, 14, 15 minutos, para que você possa assistir, pensar, estudar no seu trabalho, no ônibus, no Uber, em qualquer intervalo que você tiver, para não ser muito demorado, tá bom? Eu peço que você aperte o sininho, né? Compartilhe e em seguida nós retornamos aqui com o próximo vídeo, tá bom? Obrigado pela atenção.